Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio do Nefropapers. Eu sou o Lucas Gobetti da Luz e vamos hoje aqui direto do Congresso Mundial de Nefrologia de Buenos Aires. Tá bom, pessoal. Eu sei que vocês sabem que não é verdade, que o Congresso já passou, mas hoje nós vamos falar um pouco sobre temas que bombaram no Congresso de Buenos Aires. Congresso Mundial de Nefro, né? Vamos falar sobre algumas das novidades e avanços mais significativos da nefrologia, com foco especial, é claro, em temas emergentes na pesquisa clínica e no seu impacto clínico. E, para isso, precisamos de uma testemunha ocular. Eu tenho o prazer de receber a doutora Renata Asnis Schuckmann, já conhecida dos posts do Instagram do Nefropapers, estreando aqui no podcast. Oi, pessoal. Muito obrigada, Lucas, pelo convite, pela introdução. Eu sou uma ouvinte assídua aqui do Nefropapers, então é um prazer enorme estar com vocês aqui hoje. Eu sou a Renata, eu sou nefrologista formada pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre e recentemente eu estive em Buenos Aires acompanhando o Congresso Mundial de Nefrologia e hoje vim contar um pouquinho para vocês dos temas mais comentados e das novidades que foram apresentadas. Perfeito, Renata. Bom, first things first. Vamos falar então primeiro da participação brasileira e depois a gente segue para o conteúdo. O que bateu aqui na radiodiálise foi que os brasileiros brilharam, e é isso mesmo? Lucas, o Brasil foi a maior delegação estrangeira com um grande número de brasileiros, cerca de 400 inscritos, dentre nefrologistas e profissionais da saúde. Foram vários trabalhos enviados, ótimas palestras, e eu queria trazer um pouquinho de alguns deles. Para começar, a gente teve a doutora Lilian Palma, logo no primeiro dia, comentando sobre a importância do diagnóstico precoce de microangiopatia trombótica no contexto pós-transplante renal. Ela nos trouxe um score de predição de MAT, chamado Insight Score, que foi publicado no final do ano passado e que tem como objetivo ser uma ferramenta para auxiliar no diagnóstico dessa patologia que por vezes é esquecida, não só no contexto do pós-transplante, como em outros também. Tivemos também o Dr. Roberto Pecuá, velho conhecido aqui do Nefropapers, inclusive já gravou um podcast aqui com o Lucas, em uma palestra excelente sobre o potássio na doença renal crônica. O Dr. Pecuá nos lembrou dos riscos da hipercalemia nos estágios mais avançados da DRC, mas também chamou atenção para o fato de que a restrição do potássio em estágios mais precoces da doença também não parece ser a solução, até pelos próprios benefícios dos alimentos que contêm esse eletrólito. Tivemos ainda o Dr. Tiago Reis, em uma excelente apresentação sobre a hemodiafiltração, e também o Dr. José Moura, com as atualizações no manejo da anemia da DRC em estágio conservador. Não posso deixar de citar a palestra da doutora Fernanda Viana sobre ApoL1 e as terapias-alvo que estão surgindo. A Fernanda é professora de genética da URGS, faculdade onde eu me formei, então certamente é motivo de muito orgulho para todos nós. Por último, mas não menos importante, tivemos a doutora Verônica Torres, de São Paulo, em uma palestra sobre amiloidose renal. O tema de onconefrologia veio muito forte nesse congresso, sabe, Lucas? Inclusive, a doutora Verônica aproveitou para divulgar o curso de onconefrologia no pré-congresso do brasileiro, que vai acontecer esse ano em setembro. Foi muito legal ver a nefrologia brasileira tão em alta em um evento de grande porte como esse. Beleza, Renata. Bastante gente conhecida, inclusive aqui até do Nefropapers. Acho interessante também, então, começar a falar sobre os avanços, né, da nefrologia no Congresso. Com certeza, a nefropatia por apolipoproteína L1 foi um dos tópicos aí, né? Então, para introduzir o tema para o pessoal em casa, quem é menos iniciado no assunto, a ApoL1 é um dos grandes campos de estudo na nefrologia contemporânea, sendo que em 2003 foi identificado o gene ApoL1 como componente soro-humano que confere resistência ao trypanosoma brucei, que é causador da doença do sono. Esse gene, então, codificaria uma proteína imune formadora de poros que, ao se inserir na membrana lisossomal do trypanosoma, induziria um estresse que é osmótico e causaria liso do patógeno. Beleza, Lucas, eu com isso. Eu só estou explicando, tá? Porque depois disso surgiram outras cepas desse trypanosoma que são resistentes a essa resposta imune,
Mas, com certeza, o homem aí fez também suas variantes, além dessa variante natural aí, que é o Y-type ou G0. Isso levou provavelmente ao surgimento da doença do sono, né? Essas mutações do tripanossoma, e talvez o surgimento de uma doença associada à doença não crônica pelo humano, né? É de se imaginar, então, que uma porção considerável da população que derivou inicialmente dessa região da África tem a presença dessas mutações. E para ajudar na introdução do tema, inclusive, a gente até tem um podcast específico sobre o assunto com o Prício, que é super especialista no assunto, aqui no canal do Nefropapers, viu? Então, Renata, alguma coisa nova? O que o pessoal comentou sobre o assunto no Congresso? Lucas, desde 2010, foi evidenciado que as variantes G1 e G2 do gene ApoL1 pioram o prognóstico renal de várias formas. Se estima que aproximadamente 75% dos indivíduos negros com GESF, por exemplo, possuem um genótipo ApoL1 de alto risco. A presença dessas variantes está associada à hipertensão, nefrite lúpica, nefropatia associada ao HIV, dentre diversas outras nefropatias. Por essa razão, terapias-alvo com foco nesses genes estão sendo desenvolvidas. E a droga da vez é o inaxaplin, que em um estudo fase 2, que já foi publicado no New England em março desse ano, mostrou redução de proteinúria nesses pacientes. Isso é um avanço que vai provavelmente causar um impacto importante na nefrologia brasileira, pela alta proporção de ancestralidade africana na nossa população. Ah, interessante. Sabe que é interessante que essa semana eu estava lendo também e tem debate importante sobre a apolipoproteína L1, inclusive no pré-transplante. Conceitualmente, os pacientes que têm essa variante de risco também têm familiares que têm essa variante de risco. Então, os familiares talvez devessem ser avaliados quanto à presença ou não antes de ser listado para doador vivo. Então, o impacto acaba sendo maior ainda na população, não só na doença renal crônica, mas também no transplante. Outro tópico, com certeza, a se comentar é em relação à restrição proteica. Isso provavelmente que também aconteceu num contexto após a publicação do CADIGO de doença renal crônica de 2024, que a recomendação do CADIGO é que adultos com doença renal crônica, estágios 3 a 5, G3 e G5, mantenham uma ingestão de proteínas perto de 0,8 gramas por quilo de peso corporal por dia. Tá? Isso seria uma evidência de qualidade 2C. O CADIGO também nos recomenda evitar uma ingestão elevada de proteínas maior que 1,3 gramas por quilo de peso corporal por dia em adultos com doença renal crônica em risco de progressão de doença. Então, evitar muita proteína. E outro ponto interessante desse CADIGO é que nos pacientes com doença renal crônica que estão dispostos e são capazes e que estão em risco para falência renal é considerado sob supervisão e uma supervisão até descrita como rigorosa a prescrição de uma dieta muito baixa em proteínas, 0,3, 0,4 grama por quilo de peso corporal por dia, suplementada daí com aminoácidos essenciais ou análogos de cetoácidos, até 0,6 grama por quilo de peso. É um tópico bastante debatido e eu imagino que também deva ter sido alvo aí de bastante discussão no Congresso. Sim, Lucas, esse tema foi um alvo de bastante discussão do Congresso. Bom, como tu mesmo comentou, a gente sabe que uma ingesta excessiva de proteínas tende a ser maléfica para os nossos rins. Mas qual é a orientação mais adequada para os pacientes com DRC? Foi pauta de uma discussão de altíssimo nível entre a americana Connie Ree e o canadense Swapnil Harmat. Não é novidade para ninguém, como o Lucas mesmo comentou, que o CADIGO orienta uma dieta ainda restrita em proteínas, com 0,8 grama quilo dia em pacientes com DRC, enquanto que o CADOC ele é ainda mais restrito nessa indicação, principalmente em pacientes sem diabetes. Esse foi o ponto defendido pela doutora Connie Ree. Ela trouxe bastante o ponto da questão fisiopatológica. O excesso de proteínas aumentaria a pressão intraglomerular e, dessa maneira, leva a uma hiperfiltração, a qual, na teoria, pode aumentar o risco de progressão da doença renal. Outro ponto bem interessante seria a redução da carga ácida que a gente tem pelo consumo de proteínas, principalmente as de origem animal, o que poderia ajudar no tratamento da acidose metabólica e também da uremia.
sem falar nos benefícios em relação ao fósforo. O contraponto apresentado foi de que não existem estudos randomizados ou mesmo observacionais que realmente confirmem essa redução de progressão, além de que a restrição proteica muitas vezes é mal tolerada e poderia levar a maiores riscos de malnutrição. Outro ponto legal levantado pelo Dr. Harmat foi de que a ideia da restrição proteica vem de uma época em que a gente não tinha tantos tratamentos novos a oferecer para os nossos pacientes com DRC, como as glifosinas, por exemplo, e que talvez, nesse cenário, a gente não teria mais tanto espaço para essa restrição. Foi um debate de altíssimo nível, com bastante participação da plateia, e eu confesso que saí com mais dúvidas do que entrei. Mas eu achei super válido para a gente refletir e sempre pesar os prós e os contras de qualquer intervenção que a gente vai prescrever para os nossos pacientes. Com certeza, Renata. Lembrando que doença renal crônica é um baita de um fator de risco para a desnutrição também, né? Avançando então para um tema futurista, o xenotransplante. Eu não sei porque eu imagino que o pessoal deva ter comentado bastante sobre xenotransplante aí nesse congresso. Bom, Lucas, o xenotransplante é um assunto que vem muito em voga, né, no meio científico e não podia ter sido diferente no Congresso Mundial de Nefro. Acho que todo mundo aqui acompanhou, né? No final de março desse ano foi divulgado o primeiro transplante de rim de um porco geneticamente modificado para um paciente humano vivo, realizado em Boston. Esse feito inédito, que foi comandado pelo Dr. Leonardo Riella, trouxe à tona esse assunto tão importante que é o xenotransplante, e que também foi comentado lá no Congresso pela doutora Megan Sykes, que já foi, inclusive, presidente da Associação Internacional de Xenotransplante. A gente vive, Lucas, em uma realidade em que o número de doadores é muito inferior ao número de pacientes de lista de espera. Isso vale tanto para o transplante renal quanto para transplantes de outros órgãos. Um dado muito triste é de que cerca de 20 pacientes morrem a cada dia em lista de transplante por ausência de um determinado órgão. Além disso, menos de 1% dos óbitos resulta em órgãos passíveis de doação. Então, é visível que o potencial de aumento da disponibilidade de doação entre humanos é bastante limitado. Nesse cenário de escassez, o xenotransplante surge como uma estratégia que possivelmente poderia estreitar esse gap entre a demanda e o fornecimento de órgãos. Apesar de estar cada vez mais nas mídias, ser cada vez mais falado e noticiado, o xenotransplante ainda causa muita estranheza entre as pessoas, tanto pessoas da área da saúde quanto pessoas leigas. Pois então, Renata, ainda existe muita dúvida em relação aos seus reais benefícios e com certeza também algumas questões éticas e até religiosas, né? Sim, Lucas. Por essa razão, a doutora Sykes nos trouxe algumas dessas vantagens em relação ao alloenxerto. Uma delas seria a possibilidade de garantia de órgãos de qualidade uniforme, com tamanho, estrutura e função mais próximas do ideal, já que esses seriam órgãos como se fossem criados em laboratório, digamos assim. Além disso, teoricamente, haveria um melhor controle infeccioso, levando-se em conta a utilização de animais em um ambiente controlado, e não doadores provenientes da comunidade, como a gente está acostumado. Se o xenotransplante virar uma realidade, é bem possível que os transplantes possam ser realizados de forma eletiva, resultando em tempo menor de isquemia do órgão, além de que eles poderiam ser realizados em estágios mais precoces de determinada doença, por exemplo, em uma fase mais inicial ou ao menos não tão avançada da insuficiência renal, melhorando resultados e também qualidade de vida. Claro que ainda existem muitas limitações envolvendo o xenotransplante, até por isso que ele não está sendo feito por aí. E apesar dos enormes avanços envolvendo a bioengenharia, as diferenças genéticas ainda são um obstáculo importante, até mesmo pelas disparidades fisiológicas que existem entre as espécies. E o pessoal não ficou com medo de rejeição por parte dos xenoenxertos, não? Pois é, Lucas. Acontece que os xenoenxertos estão sujeitos a respostas de rejeição ainda mais poderosas do que a gente está acostumado a ver, porque são capazes de ativar tanto o nosso sistema imune inato quanto o adaptativo. Ainda não se sabe exatamente que tipo de imunossupressão seria necessária para vencer essa barreira, sem afetar, ou ao menos sem afetar tanto, o nosso próprio sistema imunológico.
Por essa razão, vêm sendo desenvolvidas estratégias para indução de tolerância. O que é a tolerância? Nada mais é do que tentar se evitar uma resposta que seria totalmente destrutiva ao enxerto, mas ainda na vigência de um sistema imunológico normal e funcionante. Uma dessas estratégias, a qual eu particularmente achei muito interessante, é a estratégia em que se realiza o transplante timo-rim, em que o timo porcino é enxertado sob a cápsula renal do rim transplantado, com vistas a tentar induzir essa tolerância, pelo menos ao braço de células T da resposta imune. Esse é um assunto com certeza que é muito interessante, não só porque pode desempregar o nefrologista, mas também porque é alguma coisa que, mesmo para o nefrologista, eu ia dizer para o leigo, mas para o nefrologista que não é transplantador, seria impensável que em 2024, há 5 anos atrás, nós já está transplantando um rim de um porco, né? Tem muitas coisas sobre isso, e eu só queria lembrar o ouvinte, né, que foi um grande impacto quando o paciente recebeu alta hospitalar, porque quando a gente pensa em rejeição, a gente pensa em rejeição aguda e rejeição crônica, né? Então, durante muito tempo, os esforços na busca pela imunossupressão no transplante, quando se iniciou o transplante, era para que o paciente não tivesse uma rejeição aguda pós-transplante. Aí depois, é claro, veio os problemas da rejeição crônica. Então, é como se toda uma etapa, se muitos anos de pesquisa já conseguiram ser sobrepostos aí com essa alta hospitalar do paciente que recebeu o rim do porco. Passando então do transplante e chegando aonde é trend mesmo, na glomerulopatia, quer dizer, o transplante até ficou mais trend que a glomerulopatia esse último ano por causa do xenotransplante, mas a gente não tem como não falar de IgA. Então, falando um pouco só para situar o ouvinte, a nefropatia por IgA é aquela nefropatia que, por enquanto, nós só podemos diagnosticar por biópsia efetivamente, que o score da biópsia é o MSTC, score clássico MSTC, que como uma boa glomerulopatia possui proteinúria e que quando acima de 1 grama confere um pior prognóstico. É uma glomerulopatia que pode ser primária ou pode ser associada a outras condições como cirrose, doença inflamatória intestinal e mesmo infecção. Recentemente, a gente tem uma ferramenta para estimar o risco do declínio da função renal e como recomendação, então, nós temos a melhora do estilo de vida, de pressão, o bloqueio do sistema renina, angiotensina, aldosterona, mas ainda sobre tratamento, nós não temos uma droga específica para IgA, né? O que a gente tem é o micofenolato como opção e a tonsilectomia em dados que são mais sólidos em asiáticos. E nós seguimos, então, com a dúvida ao longo do tempo de quando e como iniciar o corticoide, quando tirar o corticoide. Bom, Lucas, assim como a glomerulopatia é trend, a IgA tem sido também a queridinha dos congressos. E a principal novidade dessa área foi o estudo APPLAUSE-IgA, que é um estudo fase 3, que vem avaliando a eficácia do iptacopan. O iptacopan é uma medicação via oral, que age inibindo especificamente o fator B da via alternativa do complemento. Foram apresentados resultados preliminares de 9 meses de acompanhamento, e até o momento, o que se tem é uma redução de 38% na proteinúria de 24 horas nos pacientes em uso da medicação, sem os efeitos colaterais que a gente está tão acostumado a ver com o uso de outros imunossupressores. O estudo ele vai até 2025, que é quando as análises finais vão ser realizadas. Então, a gente vai precisar esperar um pouquinho mais para ter esses resultados. Mas acho que já dá para se animar um pouco, né, Lucas? Dá para se animar muito, porque 38% não é pouco. E quem vive rotina de ter paciente com nefropatia por IgA sabe que a nefropatia por IgA tem um estigma de ser uma doença benigna e ela não é, né? Tem muitos pacientes que evoluem para terapia dialítica e tem muitos pacientes em que a gente usa o tratamento que a gente consideraria padrão, a gente não consegue baixar a proteinúria de 1 grama. E seguindo a toada das glomerulopatias, não tem nada mais emocionante e desesperador que o manejo do paciente com vasculite ANCA positiva, né? Pulmão-rim sempre dá medo na gente. E eu queria lembrar, vocês começando essa discussão, então, que
Se a gente abrir o guideline do KDIGO, de glomerulopatia, lá vai estar escrito mais ou menos assim: na presença de hemorragia alveolar difusa com hipoxemia, plasmaférese deve ser considerada em adição a glicocorticoides com ciclofosfamida ou rituximab. Será que o Congresso tem algum comentário sobre isso, Renata? Bom, Lucas, esse foi outro tema que ganhou destaque. As vasculites ANCA foram bastante abordadas, inclusive com mais de uma palestra sobre esse assunto. E o foco principal foram as recomendações pós-pexivas, que mudou bastante coisa na nossa prática clínica. Desde a sua publicação, a plasmaférese ela não é mais utilizada de rotina em pacientes com vasculite ANCA e hemorragia alveolar. O que ainda é motivo de debate, principalmente entre os nefros e os reumatos, é se ainda há algum espaço para o seu uso, principalmente em pacientes com piora importante da função renal. A conclusão é de que nesse seleto grupo de pacientes, particularmente naqueles com creatinina maior do que 3,4, a plasmaférese pode sim ser indicada. E isso é endossado tanto pelo EULAR, de 2022, quanto pelo CADIGO, de 2024. Outro tema de grande relevância foram as novas medicações que estão sendo estudadas para o tratamento modificador da doença em si. A medicação da vez é o Avacopan, que está sendo estudada pelo Advocate Trial. Os inibidores do complemento também são queridinhos do momento na nefrologia, e o papel do Avacopan é inibir o receptor C5a da via alternativa do complemento, e dessa maneira reduzir a ativação e a migração dos neutrófilos. A ideia seria reduzir o uso de corticoide e tratar casos mais avançados com acometimento renal. E até o momento, os resultados parecem promissores. Top, Renata. Estamos todos entusiasmados aí esperando por essa nova ferramenta no manejo dos pacientes ANCA positivos, então. E passando até por uma parte que eu sou entusiasta, nós vamos para os testes genéticos. Renata, duas Kidney Weeks atrás, eu me peguei a tarde inteira nos estudos que eram dos GWAS, que eram os Genome-Wide Association Studies, que eram estudos que comparavam o genoma de determinados pacientes com uma característica ou doença como hematúria ou nefrite, por exemplo, e assim nós tínhamos a possibilidade de levantar hipóteses em relação a variantes específicas genéticas que tinham maior prevalência em populações doentes, quando comparado com as populacionais. E na época, a grande esperança era que esses estudos ajudassem num levantamento de hipóteses em relação tanto às variantes patogênicas como o desenvolvimento de targets específicos para doenças específicas também. Como que esse negócio andou e como é que esses testes foram abordados aí no Mundial? Bom, então, para fechar, vamos destacar esse assunto que é o assunto preferido do Lucas e que, como ele mesmo diz, a gente gostando ou não, a genética veio para ficar. A palestra que abordou esse assunto também foi na forma de debate e o foco foi a indicação dos testes genéticos. Se estes deveriam ser indicados apenas para as populações de alto risco ou para todos os pacientes com doença renal crônica. Primeiramente, por qual razão a gente indica um teste genético? Os testes genéticos, eles são capazes de nos fornecer confirmação diagnóstica, além de possibilitar tratamentos direcionados e evitar terapias desnecessárias. O teste genético, ele é capaz de resolver aquela odisseia diagnóstica em que não se chega a conclusão nenhuma. E isso pode ser um alívio para o médico e também para o paciente. Mas a gente não pode esquecer que esse diagnóstico, ele também pode vir acompanhado de estigmas e ter um impacto psicológico tanto para o paciente quanto para a família. Inclusive, falando em família, outra indicação importante e muito estudada seriam os testes genéticos com finalidade de planejamento familiar, em casais acometidos por alguma doença monogênica, por exemplo. Pois é, então a dúvida que o pessoal deve ter em casa talvez seja em quem indicar esses testes. Exatamente, foi isso que foi discutido no Congresso. A dúvida seria se esses testes eles deveriam ser indicados para todos os pacientes com doença renal crônica ou se somente para aqueles com alto risco de ter uma doença monogênica como causa de base para sua DRC. Claro que tudo isso se imaginando um cenário em que haveria essa disponibilidade e em que isso seria economicamente viável.
Pois é, então isso nos cheira que provavelmente a gente teria que buscar populações de risco aumentados, sob forma de scores, talvez. Exatamente. Quem que são, então, essas populações com esse risco aumentado? São pacientes com uma história familiar importante, com acometimento extra-renal, com doença renal crônica de início precoce ou desenvolvimento atípico, uma DRC que já se apresenta em estágios mais avançados em um paciente abaixo de 50 anos, ou um resultado de biópsia que seja sugestiva de um diagnóstico genético. Nesses casos, não há muita dúvida sobre a indicação e também sobre o custo-benefício de se realizar um teste genético. E se por acaso algum nefrologista desavisado levantasse a mão e dissesse que vai pedir teste genético para todo mundo, será que o pessoal ia tirar tomate nele no Congresso, Renata? Acho que não, Lucas, até porque a ideia de se ampliar a indicação de testes genéticos para todos os pacientes com DRC, com ou sem etiologia presumida, é bem mais polêmica, mas parece fazer algum sentido em determinadas situações. Por exemplo, se a gente tem um paciente na faixa dos 60 anos, com diabetes já há 10 anos e uma DRC estágio 3B a2, por exemplo, ele já ganha o selo de doença renal do diabetes, certo? Será que valeria a pena encaminhar esse paciente para um teste genético? O que os estudos têm mostrado é que quando se testam pacientes em larga escala, uma grande parcela tem os seus diagnósticos modificados, como, por exemplo, aqueles que inicialmente tinham um diagnóstico de nefropatia hipertensiva ou de doença renal do diabetes, por exemplo. O que esses estudos mostram é que muitas vezes o paciente vai ter diabetes, mas a sua DRC vai ser por outra causa totalmente diferente, ou então ele vai ter a doença renal do diabetes, mas vai ter uma causa monogênica também associada. E isso vai ser super importante em questão de planejamento para um transplante futuro, ou até mesmo para planejamento reprodutivo. Claro que nesses casos o cuidado tem que ser ainda maior, tendo em vista que existe a possibilidade de testes com resultado falso positivo e também falso negativo. E que, como eu comentei anteriormente, um diagnóstico genético pode vir associado a estigmas e também a impactos psicológicos. Boa, Renata. E qual foi a conclusão, então, desse debate? Bom, a conclusão do debate foi que, na verdade, ambas as apresentadoras são bem ponderadas. Acreditam que existe espaço para ampliação da indicação dos testes genéticos, até pela importância do diagnóstico precoce das doenças monogênicas, mas que essa indicação ela deve ser individualizada e feita com muito cuidado, até por todos os riscos associados a esses diagnósticos que a gente já citou aqui. A gente sabe que, na nossa prática clínica, oferecer teste genético para todos os pacientes com DRC é quase inviável, tanto em questões práticas quanto em questões de custo. Ao mesmo tempo, cada vez mais a gente tem testes genéticos de qualidade mais disponíveis, com preços um pouco mais acessíveis. Trazendo esse debate para a nossa realidade, acho que a gente precisa primeiro estar um pouco mais familiarizado com os testes e com as implicações dos resultados nos pacientes de alto risco, para depois poder pensar em oferecê-los em maior escala. Não sei se tu concordas ou qual a tua opinião sobre isso, Lucas. Meu Deus, tu perguntou minha opinião, não vou poder sair correndo. A minha opinião é que depende do ambulatório, porque o rendimento dos testes genéticos ele vai depender muito em função da patologia. A gente tem, por exemplo, nos pacientes com malformação do trato urinário, a gente tem um bom rendimento, e em tubulopatias a gente tem um rendimento muito interessante também, até passando num contexto de litíase renal. Em síndrome hemolítico urêmica atípica, é necessário fazer o teste genético, inclusive para definir, isso ajuda na nossa pergunta clássica, será que a gente precisa manter o ravulizumab, ou eculizumab ou não? São perguntas que a genética já podem nos trazer na prática. E depois vem o abacaxi, que é o que tu falou, que é o aconselhamento genético, né? O paciente acaba virando a tua família, principalmente quando se trata de más formações. A gente tem que saber da existência, né? Hoje em dia se faz um ultrassom intrauterino, se vê cisto renal. Como é que não vai fazer uma genotipagem? Como é que tu não vai ver se esse paciente aí tem alguma mutação específica? Inclusive,
tem estudo aí que sugere que sejam feitos em todas as más formações do trato urinário, são estudos de nefropediatria, justamente para poder predizer ou tentar encontrar aí achados extra-renais. Então, claro, não tenho como dizer, não dá para fazer para todo mundo, é claro, tem um cara que tem uma doença renal crônica, diabetes, ali, biópsia renal, nefropatia diabética, tu vai fazer teste genético para quê? Né? Mas mesmo a população de diabéticos, às vezes um diabético tipo 2, com 40, 50 anos, a gente chama de nefropatia diabética. Não dá para ser tão simplista assim. Além, é claro, do fato de vir o paciente com o familiar e o familiar nos perguntar, olha, será que eu posso ter a mesma doença do meu pai ou não? Antigamente a gente não tinha que dizer, olha, não tem como saber. Agora, se a gente disser que não tem como saber, a nossa resposta ela acaba não sendo talvez tão honesta assim. Dito isso, doutora Renata, eu agradeço imensamente por ouvir sobre os principais temas aí do Congresso Mundial de Buenos Aires. E seja bem-vinda, então, ao podcast. Volte sempre. Lucas, muito obrigada. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje, discutir temas tão importantes para a nefrologia. E isso aí, muito obrigada. E muito obrigado a você, ouvinte, que também acompanhou aí as novidades, o que foi comentado no Congresso Mundial de Nefrologia de Buenos Aires. E se você é um entusiasta da nefrologia, gosta de nefrologia, quer sempre estar up to date aí em nefrologia, a gente sugere a nossa página do Instagram, o @nefropapers, e também a nossa página do YouTube. Um abraço da equipe Nefropapers. Esse podcast tem o objetivo de educação médica. As informações aqui prestadas exprimem as opiniões dos seus integrantes no momento da gravação. Não esqueça que a medicina muda constantemente. Não esqueça de nos avaliar nas plataformas de podcast e deixar a sua opinião e críticas nos comentários em Instagram. Isso nos ajuda a melhorar e expandir nosso trabalho para mais pessoas. Não utilize as informações ouvidas aqui como conselho médico para si ou para outros. Em caso de necessidade, procure opinião médica direcionada.